Oi, pessoal do YouTube do GC+, a gente está aqui no fórum Novo Mercado, Novos Métodos, e a gente vai conversar com a Renata Spalit, que é vice-presidente executiva da Apsen Farmacêutica. Tudo bom, Renata? Tudo bem. Seja bem-vinda ao YouTube do GC+, e a gente vai ter um Obrigada. papo muito descontraído e cheio de informação sobre novos negócios. Eu queria começar que você se apresentasse um pouco, falasse para as pessoas como foi que você teve essa vontade de entrar no mercado de trabalho, nos negócios, como surgiu aquele estalo assim, é isso que eu quero. Maravilha. A minha história tem uma parcela de hereditariedade. Eu faço parte de uma empresa familiar de 53 anos. Eu sou a terceira geração no negócio. Entrei no negócio há 20 anos atrás, então passei por todas as áreas da empresa. Fiz um trainee ali, vivendo todos os departamentos. Depois fui para a área financeira. Fiz um planejamento estratégico para fazer a empresa dobrar de tamanho e, como consequência desse planejamento, que deu certo, a gente dobrou de tamanho, eu me tornei vice-presidente executiva em 2021. Então foi bem ali num pouquinho da pandemia, né? Sim. E falando um pouquinho da pandemia, como foi empresa farmacêutica? Precisou de muito remédio na época da pandemia. Como foi que vocês conseguiram lidar com essa situação que foi nova para todo empreendimento, para todo empreendedor? Foi, assim, um dos maiores desafios da minha carreira, porque ninguém tinha bola de cristal, então a gente não sabia que ia ter pandemia, ninguém estava preparado para isso, né? E do dia para a noite foi decretado pandemia aqui no Brasil. Então a gente precisou continuar produzindo, como você falou, nós somos uma indústria da área da saúde, de produtos essenciais. Então a gente teve todo o cuidado, contratar infectologista, criar protocolos de segurança, conversar muito com as pessoas para que elas ficassem seguras e entendessem a importância de continuar produzindo. Do outro lado, teve o desafio do pessoal administrativo de colocar no home office, aprender a trabalhar à distância, novas ferramentas. E teve também a questão de que hoje a minha principal fonte de propaganda é o relacionamento da propaganda médica e a propaganda até com o varejo. Então, naquele momento não cabia fazer propaganda para o médico, então a gente teve que repensar, reaprender, estudar muita coisa, mas foi um momento assim muito desafiador, muito triste em muitos sentidos, mas também de muito aprendizado. Acho que foi um momento de mudança assim de paradigma que a gente sabe que nunca mais o mercado será o mesmo. Tudo que a gente viveu na pandemia, tudo que a gente aprendeu, eu acho que são coisas que vão ser perenes. A história do digital, né? Eu acho que de uma vez por todas a gente entrou nesse caminho, né? Pois bem, falando do digital, né? A gente estava conversando aqui e você me disse que fazia muita visita a médicos e por causa da pandemia, em determinado momento, isso não foi possível. Então, como foi que vocês conseguiram driblar essas dificuldades? Foi pelo digital, porque o resultado teve, né? Dobrou o faturamento da empresa. Então, qual foram as estratégias e se o digital foi importante nesse momento de novos aprendizados? Sim. Importantíssimo, né? Durante a pandemia, eu acho que a gente teve o aprendizado de escutar a comunidade médica, a comunidade científica, de entender as dores, os desafios e conseguir encontrar uma solução que atendesse a eles. E acho que eu sempre fui uma pessoa que acreditei muito no marketing digital, estudo isso há muitos anos, sou bem apaixonada. Então a gente também migrou para o entendimento dessa coisa da tecnologia humanizada. Então, naquele primeiro momento era só tecnologia, não tinha outra alternativa. E hoje nós já estamos no momento presencial, mas em que a tecnologia continuou como um aliado. Voltando um pouquinho aqui para o fórum, queria que você falasse da sua palestra. A gente estava me contando que você palestrou, inclusive, sobre um livro, né? Exato. Que você escreveu. Fala um pouquinho da Renata, escritora, que palestrou agora. Como foi esse momento para você? Que bacana. Bom, é meu segundo livro, né, publicado. Eu palestrei sobre ele, que chama Sucesso é o Resultado de Times Apaixonados. E eu conto essa história da Apsen, de como que a gente fez ela dobrar de tamanho e principalmente de qual é a cultura corporativa que a gente tem de paixão. Eu tenho tatuado aqui, ó, Paixão Azul, né, que é o que eu acredito. Então eu ensino no meu livro, eu dou aula, eu dou palestra. Eu trabalho com líderes, empresários e executivos a como aplicar a paixão nos negócios e trazer resultados. Mas eu já me considero uma escritora, apesar de só ter 2 livros, eu já estou escrevendo o terceiro.
Eu gosto muito desse lado, assim, de compartilhar as vivências. Eu sou muito inquieta, eu estudo muito, eu leio muito, eu faço muitos cursos. Então eu gosto muito de retribuir também. Acho que o caminho como escritora é um deles. Sou palestrante, sou mentora, faço uma série de outras coisas. E momentos como esse, de troca de ideias, né? De troca de experiências, eu acho que é o que marca aqui o fórum. Sim. Qual a importância desses momentos para as pessoas que trabalham com esses novos mercados, os novos métodos, e que novos métodos poderiam ser esses? Olha, eu acho que a gente abre muito a cabeça, né? Eu anotei um monte de ideias, um monte de novidades, né? Aqui a gente teve desde exemplos de pessoas que, como eu, a Patriciana, que contaram a sua história pessoal, quanto empresas que trouxeram como que é a jornada da startup, ou como que é o marketing, o mercado da influência. Então eu acho que aqui, e o networking em si, né, de conhecer pessoas, eu acho que tudo isso enriquece o nosso negócio, traz novas práticas, novas ideias e abre a cabeça para a gente fomentar a criatividade, pensar diferente. E falando desses novos métodos, eu queria saber como é que você acha que eram as maneiras de lidar, principalmente com os colaboradores, e agora o que mudou, né, do antigo para o atual? Quais foram as mudanças na maneira de lidar, né, com aquele trabalhador, com aquela pessoa que está ali todos os dias, que, como você falou, que precisa daquela paixão para estar apaixonado pelo trabalho? Como é que a Apsen trabalha assim? Trabalha com isso? Olha, na Apsen a gente tem uma coisa toda particular nossa de colocar o ser humano no centro, de encantar as pessoas e os colaboradores. Só vou te dar um exemplo que eu acho que marca muito. Pode dar. Eu tenho um cargo, uma pessoa na Apsen que trabalha diretamente comigo, que o cargo dela é comunicação interna e magia organizacional. Magia organizacional. Então ela trabalha para encantar. Eu falo para ela, o seu dia inteiro é pensando como que eu faço para encantar o meu colaborador. Então isso é muito particular da Apsen. Mas uma coisa que eu acho que mudou e que é assim, bastante importante, inclusive para os líderes, é a questão dessa coisa do digital. Então a gente sabe que muita gente voltou para o presencial, alguns ficaram híbridos, alguns estão totalmente digitais. Então como que o líder se torna presente, faz a gestão da equipe, motiva, tendo esse tempero de estar presente, às vezes ausente, né? O antigo, a gente fala muito daquele antigo modelo de comando e controle que já, antes da pandemia, já tinha caído por terra. Mas mais do que nunca agora, eu acho que a gente tem esses desafios de como manter o time unido, engajado, participativo, a comunicação interna fluir de uma forma bastante consistente, né? Porque eu acho que comunicação é a história de você conversar com todos o tempo todo sobre tudo o que interessa, né? Sobre o que está acontecendo no mercado, os seus indicadores, como que a tua empresa está indo, quais são os seus sonhos, aonde você quer chegar. Então eu acho que isso é um novo paradigma, tem novas formas de fazer. E acho que cada um está encontrando o seu caminho. Nós, na Apsen, a gente acredita bastante em conversar com as pessoas. Então, é o colaborador que vai dizer o que funciona para ele, é o médico que vai dizer o que funciona para ele. Então, a gente traz muito essa coisa das rodas de conversa, da escutativa. Isso para a gente tem sido um aprendizado bastante grande e a gente vai colocando em prática, vai testando. Tem um monte de coisa que dá certo e é um sucesso, tem coisa que dá errado e a gente volta atrás. E acho que é assim que funciona. E agora, né, depois que passou um pouco mais a questão da pandemia, como voltou a ser o diálogo com os clientes, com os colaboradores, com os médicos, né? Porque muita coisa mudou por causa da pandemia. Sim. Então, como foi que voltou esse diálogo presencial, digamos assim? Sim, eu acho que o presencial como um todo, eu tenho sentido, assim, eu tenho contato com outros mercados. Eu acho que voltou com tudo, as pessoas estavam com saudades, a gente quis, né, se rever, os eventos presenciais estão, eu percebo assim, muito aquecidos, com bastante sucesso. Então acho que agora o nosso desafio é esse. Como que a gente faz para manter o presencial e amplificar através do digital, sempre humanizando? Porque a tecnologia nos tende a ter uma percepção de afastamento. E eu acho que o grande questionamento que todos nós temos que ter é como que a gente usa a tecnologia como um instrumento, um aliado, né, para amplificar.
Agora eu queria uma perguntinha, porque muita gente no YouTube que está assistindo tem vontade de empreender, de montar o seu próprio negócio. E qual é a dica que você deixaria para a pessoa que tem vontade, né, de montar um negócio para si? Quais são as dificuldades que você enfrentou, né? Conta pra gente. Eu acho que a dica, apesar de ser clichê, é a maior verdade que existe. É ter foco no seu sonho. Eu conheço muitas pessoas, eu tenho um TEDx que eu falei o que fazem as pessoas terem sucesso. Eu me questionei a vida inteira, eu falei, poxa, eu conheço pessoas que saíram do zero em situações bastante difíceis e se tornaram sucessos absolutos. Eu conheço pessoas que tiveram tudo para dar certo, educação, família, dinheiro, foram fracassos. Conheço pessoas também que estavam ali numa média e também ou se destacaram ou não. Eu acho que o que separa quem teve sucesso e de quem não teve é que quem tem sucesso não desiste. Empreender é muito difícil, empreender no nosso país é muito difícil, né? É um país cheio de regulamentações, impostos, dificuldades, burocracias, enfim. A gente olha nas estatísticas e sabe que o Brasil é um dos países mais burocráticos, que tem mais impostos, mas eu acho que é o sonho. Então você realmente não se desviar. Dificuldades virão, questionamentos, pessoas que não acreditarão, assim como virão pessoas abençoadas que vão te ajudar também. Então acho que é esse equilíbrio e persistir, corrigir a rota, resiliência. Acho que não tem muito segredo, assim. Se tivesse um segredo de sucesso, eu ia ser a primeira a querer compartilhar. Mas eu acho que é através das pessoas, né? Quem está no time com você, acreditar no seu sonho, trabalhar contigo e fazer a coisa acontecer. Então é isso, pessoal. A gente ficou conversando aqui, uma ótima conversa com a Renata. Eu queria, Renata, que você agradecesse, fizesse as últimas palavras aqui pro pessoal do YouTube do GC+. Ai, que bacana. Bom, eu só tenho a agradecer a galera aqui do fórum. Foi um prazer vocês aqui pela oportunidade. E dizer que para mim é sempre um prazer compartilhar os nossos cases de sucesso e os nossos tombos, porque a vida é feita de altos e baixos e a gente aprende. O fundo do poço tem mola, então se você aí está passando por um momento difícil, fica tranquilo, que daí só dá para subir. E eu tenho uma frase que eu falo sempre, está na minha assinatura de tudo que eu falo, que é busque seu propósito, deixe seu legado. Então, uma crença pessoal minha é que todo ser humano tem um propósito, um talento, algo que veio realizar aqui na Terra para deixar um legado, para tornar tudo isso melhor. Então, acho que assim, invista no seu talento, no seu sonho, naquilo que você quer realizar, porque a gente só tem a ganhar com isso. E tenha coragem. É isso.